Existe uma versão de você mesmo que a gente chama de outro eu, que é uma versão onde a gente encontra alguém que estava oculto dentro de nós mesmos. É quando você descobre de fato a sua força, o seu potencial, descobre de fato o quão importante você é no mundo e descobre o quanto você consegue fazer coisas extraordinárias. Eu gosto de chamar isso de outro eu. E a gente descobre isso quando a gente corta na raiz as distrações, as pessoas que não agregam na nossa vida, coisas fúteis, coisas que não vale a pena a gente perder tempo. A gente descobre esse outro eu quando a gente consegue fazer sacrifícios temporários para que a gente descubra de fato quem a gente realmente é. E esse outro eu que eu falo é no bom sentido, né? De fato uma pessoa diferente do que você é agora, porque eu acredito que você esteja passando por um momento que você está se perguntando se você está no caminho certo, se você realmente está fazendo as coisas certas, da maneira certa, da maneira correta. Só que ao mesmo tempo, algumas pessoas continuam se distraindo, passando o dia inteiro na rede social. Quando tem uma hora vaga, já se rende às redes sociais ou qualquer outra coisa fútil que não vai fazer você estar de acordo com o teu propósito. Então, eu sei que parece papo de coach, né? Mas para você encontrar esse outro eu, você vai precisar entrar no modo caverna. Você vai precisar sacrificar lazeres, sacrificar coisas que você faz quando você está desocupado, que a maioria das pessoas fazem isso. Quando está desocupado é rede social, é Netflix, é Instagram, TikTok. A maioria das pessoas fazem isso. Então, para você encontrar essa nova versão, não é estando nas redes sociais quando tem um tempo livre ou se distraindo com coisas extremamente fúteis. Claro que o lazer ele é importante, né? Eu não gosto de intensos, né? Todo supremo que você coloca na tua vida, ele acaba sendo ruim. Então eu não sou da premissa de que você tem que isolar o lazer e não pode mais ter lazer nenhum e tem que realmente deletar as redes sociais e nunca mais acessar. Não, eu não sou a favor disso. Eu sei que é importante você ter esses momentos de lazer. Só que em determinado ponto da tua vida, você vai precisar sacrificar esses lazeres. Você vai precisar literalmente entrar, literalmente não, você vai precisar literariamente entrar no modo caverna. Então, você vai precisar abrir mão de rede social, abrir mão de Instagram, abrir mão de festinha no fim de semana, abrir mão de churrasco todo fim de semana. Você vai precisar abrir mão disso por um determinado tempo para você encontrar o seu outro eu. Porque aí você vai ver onde você estava errando. É aí que você vai identificar que você estava perdendo muito tempo com coisas inúteis, coisas fúteis, sendo que você tem um grande potencial de conquistar o teu objetivo num curto período de tempo e você ainda não conquistou porque você estava se distraindo, você estava fazendo coisas que não estão de acordo com o teu objetivo, que não te colocam no caminho certo do teu objetivo. Então isso é lugares, pessoas, redes sociais, lazeres, lazeres indevidos, lazeres que você acha que está tirando um lazer e acha que está te fazendo bem, mas na verdade não está te fazendo bem. Então, eu acredito que a gente precisa tomar uma iniciativa de cortar na raiz essas coisas que só nos distraem e entrar no modo caverna, literariamente, para que a gente possa, de fato, encontrar o nosso outro eu, para que a gente possa colocar toda a nossa energia, todas as nossas forças, todo o nosso foco no nosso objetivo, no nosso sonho. Então, tenta fazer isso durante 3 meses, durante 6 meses, quem sabe um ano. Se desliga mais das redes sociais, se desliga mais dessas amizades que te fazem mal, essas amizades que você acaba se perguntando, cara, será que faz sentido eu estar na companhia dessa pessoa? Será que isso está fazendo bem para mim? Então, faça isso por um curto período de tempo, ou talvez até um longo período de tempo.
Defina um tempo. Ah, vou fazer isso durante 6 meses. É o que eu preciso. Porque 6 meses é um tempo extraordinário para você colocar as coisas nos lugares, se organizar, colocar na tua agenda as coisas que você precisa, suas metas, os seus sonhos, seus objetivos. Então escreve isso e foca nisso durante esse período de tempo. Eu já fiz um outro vídeo sobre como usar a agenda para acabar com a procrastinação, para você fazer o que tem que ser feito e eliminar distrações usando a agenda. Então, se você não viu ainda, tá aí no canal. E a agenda ela vai te ajudar muito com isso, para você ter os seus hábitos corretos, para você ter os hábitos que precisa ser feito antes de lazeres, antes de distrações. Porque a prioridade é você encontrar a sua melhor versão, que eu costumo chamar de outro eu. E você vai encontrar esse outro eu e você precisa encontrar esse outro eu. Porque é quando você encontra o seu outro eu, é que você encontra o teu propósito de vida, e quando você encontra o teu objetivo. Às vezes você está focando numa coisa que, na verdade, você não... na verdade, é uma coisa que não é para você, é uma coisa que você não quer de verdade. E como que você vai identificar que é uma coisa que você não quer de verdade se a cada passo você está se distraindo, está nas redes sociais, está indo para festinha, está conversando com pessoas que não fazem sentido estarem com você. Então, quando você se isola, quando você foca mais em você mesmo, você começa a encontrar as respostas. Eu li em algum lugar uma vez que dizia que as respostas mais difíceis, elas estão em nós mesmos. A gente fica a todo tempo tentando procurar respostas em lugares e pesquisando e com pessoas aleatórias, pesquisando várias coisas que a gente quer saber, só que a gente esquece de olhar para o nosso interior e é lá que estão as verdadeiras respostas. É lá que a gente consegue entender qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo de vida. Então não tem como você encontrar essas respostas focando em coisas alheias, coisas fúteis. Então, que nem eu falei, parece papo de coach, mas o modo caverna ele é importante. Você se isolar mais do mundo e focar em você é importante. Começa a listar coisas que você tem como objetivo na tua vida. Ah, fazer academia, estudar para um concurso, me formar na faculdade, abrir um projeto novo. Começa a listar essas coisas e comece de uma vez por todas a ir atrás dessas coisas. Só que focar só nessas coisas, somente nessas coisas. Sacrifica esses momentos de lazer, pelo menos por esse período de tempo. Porque depois, lá no futuro, você vai agradecer, você vai entender que ainda bem que eu consegui encontrar o meu outro eu, ainda bem que eu sacrifiquei aquelas coisas que eu achava que eram certas fazer, e hoje eu consigo olhar para trás e ver que valeu a pena. Eu consigo olhar para o que eu conquistei e ver que valeu realmente a pena. Mas por quê? Porque eu eliminei distrações, eliminei redes sociais, eliminei coisas fúteis por aquele período de tempo, e aí as coisas começaram a acontecer, as coisas começaram a se desenrolar. Então aplique o modo caverna, encontre respostas dentro de você mesmo, comece a pensar mais, pensar com você mesmo. Eu vou fazer um vídeo aqui ainda sobre meditação, que a meditação ela te ajuda nisso também, ela te ajuda a olhar mais para dentro, esquecer um pouco o que está lá fora, esquecer um pouco o mundo alheio, porque infelizmente hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, são várias pessoas falando 1 milhão de coisas para você fazer, e aí você acredita numa coisa, e aí passa uma semana você vê outra coisa e acredita em outra coisa, e assim por diante, e aí você acaba não fazendo nada, você acaba estagnando, você acaba ficando extremamente confuso, extremamente ansioso, quando na verdade você tem que eliminar tudo isso, não ouvir mais o que os outros têm a dizer, e focar em você, olhar para o seu interior mesmo. E fazendo isso, para ter essas respostas, é entrando no modo caverna. É se isolando. Entrar no modo caverna não é literalmente você apagar todas as luzes, entrar num quarto escuro e começar a estudar ou algo nesse sentido. Não, é você realmente se isolar do mundo. Quando eu falo de modo caverna, é para você olhar para você mesmo, olhar para o teu interior.
E trabalhar sempre em silêncio. Não contar os seus planos para outras pessoas. Compartilhe com quem você acredita, com a crença que você acredita, com Deus, com o universo, no que você acredita. Se você não acredita em nada, compartilhe com você mesmo, com o seu outro eu, que é o que eu costumo dizer, que aí já realmente abrange já todas as crenças aí, né? Você não vai encontrar Deus, você vai encontrar o seu outro eu. E para quem acredita em Deus, você vai compartilhar isso com Deus e Deus vai te apresentar o seu outro eu. Se você não acredita, faça mesmo assim, porque você vai ter as respostas, sem dúvida alguma. A partir do momento que eu foquei em mim e parei de focar em outras pessoas, no que os outros diziam, no que os outros falavam para mim, cara, isso é certo, isso é errado, pessoas falavam, parei de focar nisso, entrei no modo caverna, comecei a focar em mim, olhei para os meus pensamentos, para o meu interior, aí as coisas começaram a mudar e eu comecei a ter todas as respostas que eu precisava. E isso é um processo que está acontecendo ainda. Eu estou tendo todas as respostas que eu preciso porque eu foco em mim mesmo e não nos outros. Então, tenha consciência de que você precisa olhar para você mesmo, entrar nesse modo caverna e que você vai encontrar o seu outro eu. Você vai encontrar a sua melhor versão. A gente costuma dizer que a gente está em busca da nossa melhor versão, mas será que está mesmo? Será que você não está olhando só para a rede social e escutando o que os outros estão falando? Enfim, você precisa focar em você mesmo, no seu outro eu, e aí sim você vai encontrar essa nova versão. Aliás, você precisa focar em você mesmo para encontrar esse outro eu, encontrar essa nova versão. Mas não é se distraindo. Então é isso que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo. Eu espero que você aplique isso na sua vida. De fato, você foque mais em você, você pare de se distrair, você use uma agenda, coloque os seus sonhos na ponta da caneta e coloque isso como prioridade. Coloque hábitos diários para você realizar esses sonhos, realizar essas metas, realizar esses objetivos. E sacrificando lazeres por um espaço de tempo. Por 6 meses, por 3 meses que seja. Depois que você passar de 3 meses, você vai encontrar as respostas e você vai querer continuar seguindo isso. Então, entre no modo caverna e descubra o seu outro eu. Fechou? Até o próximo vídeo. Tamo junto.